Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo neste dia e todos os dias da tua vida. Que o Senhor Deus te abençoe, abençoe o teu lar. Continuamos no propósito de realizarmos a leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Esteja acompanhando conosco. Se você perdeu alguma leitura, não tem problema. Toda a leitura da Bíblia está numerada e você poderá acompanhar quando puder, quando for o melhor, o horário melhor para você. Diariamente estamos aqui realizando a leitura da Bíblia Sagrada. Que o Senhor Deus possa tocar em seu coração. Acreditamos na importância do conhecimento da palavra de Deus. Todo cristão deve conhecer o Deus que serve. Todo cristão deve ter este objetivo de fazer a leitura diária da Bíblia. Que o Senhor Deus esteja tocando em vosso coração. Que o Senhor Deus esteja trabalhando em tua vida. Deus te abençoe. Primeiro livro de Reis, capítulo 7. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, por 13 metros e meio de altura. Nele havia 4 fileiras de colunas de cedro, com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas, que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas, dispostas em 3 fileiras com 15 vigas em cada uma. Em cada lado do longo salão havia 3 fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas e suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Salomão também construiu o Salão das Colunas, que media 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima delas. Salomão construiu ainda a Sala do Trono, conhecida como Salão do Julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro, desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do Salão do Julgamento e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó, com quem havia se casado. Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortados na medida exata de todos os lados, do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediam 4 metros e meio por 3 metros e 60 centímetros. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de pedra de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas, como as paredes do pátio interno do templo do Senhor, com a sua sala de entrada. O rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Naphtali, e seu pai, originário de Tiro, havia sido artífice em bronze. Hirão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra em bronze e veio realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. Hirão fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Para o alto das colunas, fundiu capitéis de bronze com 2 metros e 25 centímetros de altura cada um. Cada capitel era enfeitado com 7 conjuntos de correntes entrelaçadas. Para enfeitar os capitéis no alto das colunas, fez 2 fileiras de romãs ao redor desses conjuntos de correntes. Os capitéis no alto das colunas da sala de entrada tinham forma de lírios e mediam 1 metro e 80 centímetros de altura. Nos capitéis das 2 colunas havia 200 romãs dispostas em 2 fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçadas. Hirão colocou as colunas da entrada do templo, uma à direita e outra à esquerda.
A que estava à direita deu o nome de Jaquim, e a outra à esquerda deu o nome de Boaz. Os capitéis, no alto das colunas, tinham uma forma de lírios, e assim foi terminada a obra das colunas. Depois, Hirão fundiu um grande tanque redondo, que chamaram de mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda à outra, e 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda, tinha ao seu redor 2 fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura e a sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 45 mil litros de água. Hirão também fez 10 bases móveis de bronze para levar água. Cada uma media 1,80 metro de comprimento por 1,80 metro de largura e 1,35 metro de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões e bois havia guirlandas decorativas. Cada uma das bases tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Nos cantos das bases havia suportes para as pias de bronze. Os suportes eram decorados de cada lado com entalhes de guirlandas. Na parte superior de cada base havia um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base, como um pedestal redondo, e sua abertura tinha 67,5 centímetros de um lado ao outro. Do lado de fora, era enfeitada com entalhes de guirlandas. Os painéis das bases eram quadrados e não redondos. Sob os painéis ficavam as 4 rodas ligadas aos eixos que haviam sido fundidos como parte da base. As rodas tinham 67,5 centímetros de diâmetro e eram semelhantes a rodas de carros de guerra. Os eixos, raios, aros e cubos das rodas eram todos de bronze fundido. Em cada um dos 4 cantos da base havia alças, que também eram fundidas como parte da estrutura. Em volta da parte superior de cada base havia uma borda com 22,5 centímetros de largura. Os suportes nos cantos e os painéis laterais eram fundidos com a base, como se fosse uma só peça. Entalhes de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis e os suportes nos cantos em todos os espaços disponíveis, e havia guirlandas ao redor de tudo. As 10 bases tinham todas o mesmo tamanho e foram feitas iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Hirão também fez 10 pias menores de bronze, uma para cada móvel. Cada pia media 1,80 metro de diâmetro e tinha capacidade para cerca de 840 litros de água. Ele colocou 5 bases do lado sul do templo e 5 do lado norte. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Hirão terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes nos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as 10 bases móveis para levar água com as 10 pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás e as tigelas. Hirão fez todos esses objetos de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão.
O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou todos esses objetos porque eram muitos. O peso do bronze não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da presença, os candelabros de ouro maciço, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo. Os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos de ouro. Os baldes pequenos, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Assim, o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então, trouxe todos os presentes que seu pai, Davi, havia consagrado: a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo do Senhor.